O versículo do dia de hoje encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Espírito Santo, essa é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações no dia de hoje. Que ela entre como uma flecha e acerte o alvo, Senhor. O alvo que o Senhor tem para esse dia. A revelação, o entendimento para esse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o Devocional Versículo do Dia. E eu quero falar hoje com os meus irmãos. Eu não, né? O Senhor quer falar conosco e eu só sou a porta-voz. Sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Na verdade, não é nem a sabedoria, é sobre o poder de Deus. O poder de Deus é aquilo que me tirou das trevas e me transportou para a luz. O poder de Deus me tirou de uma vida mundana, vazia, egoísta e me transportou para um lugar onde eu reconheci a minha miséria, identifiquei que realmente eu andava muito distante do Senhor. Vi que a vida que eu levava estava muito distante daquilo que o Senhor escolheu ou queria para mim, através do poder de Deus. E aqui eu sei que muitos escutam as palavras e talvez nem compreendem direito, sobre o poder de Deus. Eu não sei se você já experimentou do poder de Deus, mas você hoje estar ouvindo um devocional já é manifestação do Espírito Santo na sua vida. Porque se não for através do Espírito Santo, nós não queremos ouvir de Deus, ouvir a palavra de Deus ou saber das coisas de Deus. Então ele já tem trabalhado em nosso meio. E alguns aqui já experimentaram desse poder como eu experimentei. Mas, queridos, muitas vezes já estamos há tanto tempo caminhando com o Senhor que esquecemos do poder que Ele tem. Talvez porque passamos por um momento onde o Senhor prova a nossa fé e parece que as coisas não acontecem. E esquecemos de onde o Senhor nos tirou, o que Ele fez em nossa vida e do poder que Ele tem para fazer na vida das pessoas. Porque quando nós saímos das trevas e começamos a enxergar as coisas, através da obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, nós queremos tirar as pessoas que amamos dessas trevas também. Começamos a anunciar o Evangelho, a falar de Jesus. Mas tem situações que aos nossos olhos parecem tão impossíveis que pensamos que não vai acontecer. Esquecemos do quão impossíveis eu e você era. E esse versículo diz, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei de quando eu ainda não conhecia Jesus como hoje eu conheço. Eu já amava a Deus, mas não o conhecia, não entendia nada das coisas de Deus, estava envolvido em práticas que desagradavam completamente ao Senhor, queridos. Eu ia no centro espírita, eu jogava carta, eu fazia tantas coisas nada a ver com o que a palavra diz, inclusive que Deus abomina. Mas ainda assim Deus nos ama e Deus ele vai nos resgata e nos mostra a verdade. Mas enquanto eu estava nesse tempo de ignorância acerca de Deus e da sua vontade para minha vida, eu lembro que tinha uma moça, uma irmã que era crente no meu local de trabalho e para mim ela era uma louca. E ela falava: Camila, esse lugar que tu vai, Deus não se agrada. Isso aí não é de Deus, isso aí é do demônio. Larga isso, Deus tem mais pra tua vida. E Jesus, e eu lembro
querido, sinceramente, de tudo que ela falava, o que eu mais me lembro era sobre Jesus Cristo. A palavra Jesus, Jesus é poderoso. E eu lembro que naquela época eu me achava muito sábia, eu achava ela uma louca, porque essa é a visão que nós temos das pessoas, né, que são crentes antes de nós conhecer a Cristo e ser liberto do cativeiro em que nós vivíamos. E para mim era uma loucura. Mas, queridos, no momento em que o Evangelho me alcançou, e agora eu quero te dizer o que está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o apóstolo Paulo disse, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu experimentei desse poder, não porque eu quis, mas porque Cristo me alcançou. E quando eu fui na igreja pela primeira vez para ver qual é que era dos crentes, porque eu fui assim, eu não fui querendo buscar a Deus. Eu fui depois de muita insistência, né, da minha sogra, na igreja, e estava tudo tão ruim, minha vida em todas as áreas estava tão ruim, que eu pensei assim, eu vou lá para ver qual é que é a dos crentes. E chegando dentro da igreja, ouvindo a palavra que o pastor pregou, ele não falou palavra de persuasão, ele não me convenceu das práticas que eu fazia, porque ele nem falou sobre outras religiões. Mas, queridos, o poder de Deus que não se explica, que só se experimenta, alcançou a minha vida e eu sei que eu saí lá daquele culto, deixando de crer no que eu crio uma vida inteira. 23 anos da minha vida, cresci no espiritismo, já estava praticando jogo de cartas, baralho cigano, alguns rituais de umbanda, envolvida nisso. E eu saí de lá deixando de acreditar instantaneamente. Foi um milagre. E isso é o poder de Deus. Quando o poder de Deus se manifesta em nossa vida, ele faz algo impossível e extraordinário. E o que o Senhor hoje quer nos dizer? Que o poder de Deus continua se manifestando na terra enquanto o Espírito Santo dele estiver aqui. Enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto Jesus não voltar, o poder de Deus continua manifestando-se na terra. E precisamos crer nesse poder, que para o mundo é uma loucura. As coisas de Deus, orar, impor mãos, expulsar demônios, louvar, repreender o mal, crer no impossível, isso aí tudo para o mundo é uma loucura. Mas para nós que cremos, é salvação. Não podemos negar a nossa fé, não podemos ter vergonha de quem somos em Cristo Jesus, do que Ele fez por nós. Não podemos nos envergonhar da igreja. Infelizmente, queridos, há muita distorção, há muitas falhas, erros, porque o homem é falho, mas a igreja de Cristo é perfeita. A igreja do Senhor Jesus, composta por aqueles escolhidos que foram remidos e lavados no sangue de Jesus, essa igreja é perfeita. E no tempo certo o Senhor vai trazer a luz e as claras, quem é dele, quem não é, quem é joio e quem é trigo. Mas não podemos deixar que a obra do mal faça com que nós venhamos a nos envergonhar do Evangelho, nos envergonhar de quem somos em Cristo. Não proclamar aquilo que Ele faz, aquilo que Ele tem poder para fazer. Tem muitas pessoas hoje nesse momento sofrendo, de repente quem está me ouvindo aqui é uma que ainda não experimentou do poder de Deus, mas eu quero te dizer que o Senhor já te alcançou e que no momento certo você vai experimentar. A palavra diz: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você precisa de um milagre, se você precisa experimentar do poder de Deus, busque ao Senhor, porque Ele será achado de vós. E hoje o Espírito Santo está nos encorajando a ser loucos. Sim. Cruza uma pessoa no caminho, olha para ela e diz: o Senhor manda te dizer que Ele te ama e te escolheu. Vá até o teu vizinho, dê um abraço e diga que Deus tem um plano para a vida dele.
Profetize bênçãos por onde você passar, para quem você enxergar. Meu Deus, Camila, que loucura! É salvação para todo aquele que crê, vai ser salvação para aquele que te ouvir e receber essa palavra. Queridos, eu já vi tanto milagre, e no momento em que eu falava, parecia uma loucura. No momento em que a gente fala das coisas de Deus, crendo, profetizando, parece uma loucura, mas quando a gente vê aquela pessoa sendo transformada e tornando-se tão crente quanto você experimenta da palavra que diz que ela é a verdade, a palavra se cumpre. E você vai começar a ver pessoas terem suas vidas transformadas pelo Evangelho, e isso vai edificar a sua fé, e você vai viver uma fé extraordinária, porque o extraordinário, queridos, não é o que a gente conquista aqui na terra. A palavra diz que no último dia vai passar pelo fogo tudo. E apenas o que resistir ao fogo é aquilo que de fato tem valor. O que resiste ao fogo? As vidas, as almas, o que é eterno, o que estamos conquistando no céu. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por nos lembrar que nós não devemos ser sábios de forma humana, Senhor, mas que a nossa sabedoria, em primeiro lugar, é te conhecer e te temer, Senhor. E que isso para o mundo é uma loucura, Senhor. Para o mundo é uma loucura, Pai. O Evangelho, a salvação, as boas novas, a vida eterna, o inferno, Senhor. Quando falamos do inferno, as pessoas não acreditam. Inclusive fazem piadas dizendo que preferem o inferno mesmo, sem saber do que estão falando. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, assim como o Senhor teve conosco, Senhor, e nos trouxe ao entendimento. Traga entendimento para as pessoas, Senhor. Pai, que nós venhamos a ser em Ti ousados em fé, cheios de poder, Senhor, que da nossa boca, Senhor, saia poder. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra Tua que nós lemos, Senhor, que colocamos para dentro do nosso coração, que essa palavra, Pai, venha gerar fé, Pai, e venha ser usada no momento certo para edificar, para exortar, para ensinar, para erguer aquele que precisa, assim como é em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, os momentos em que nós nos envergonhamos de dizer que somos crentes, que somos cristãos, por medo de ser perseguidos, de não sermos aceitos. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, e reveste-nos de força e poder para sermos aqueles que o Senhor nos chamou para ser no tempo de hoje, Deus. Os tempos são maus, Senhor, as coisas no mundo estão nos apontando à Tua volta, Pai. Essas queimadas aqui no Brasil, Senhor, as guerras em outras partes do mundo, falta de alimento em outros, Deus, destruição da natureza, Deus, tudo está se cumprindo como na Tua palavra. Mas que isso tudo não venha nos trazer medo, nos acovardar, mas nos encorajar, Senhor, a dizer que Tu está voltando e que a salvação é para todos. Que o Senhor quer salvar a todos e que ainda dá tempo. A salvação é pela fé em Ti, Senhor. Ensina-nos a falar sobre Ti. Ensina-nos a ser Tua testemunha, porque foi isso que o Senhor nos pediu. Para nós ir e sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas, Senhor. E nesse momento eu te peço que se há algo, Senhor, impedindo o Teu agir na minha vida e na vida dessa pessoa que está me ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, que tira isso de nós. Tira tudo aquilo que está impedindo o nosso caminhar contigo, a nossa busca em Ti, Senhor. Retira de nós e das nossas vidas aquilo que está nos impedindo de avançar contigo, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Que nós venhamos a confiar em Ti em tempo bom e em tempo mau. Que nós venhamos a glorificar o Teu nome, Senhor, em todo o tempo, porque Tu sabe o melhor para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós venhamos a ser loucos pro mundo. E que essa loucura, Senhor, retire uma multidão do inferno, Pai, é o que nós Te pedimos. Cuida, Senhor, da nossa família, dos nossos filhos. Em nome de Jesus, cuida de tudo aquilo que o Senhor entregou em nossa mão para administrar, nos dá sabedoria para sermos mordomos, Senhor, das coisas que o Senhor nos entregou. Nos lembra, Pai, que nada é nosso, tudo vem de Ti, Senhor. Nos dá sabedoria para administrar os recursos.
Em nome de Jesus, caia por terra a avareza. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço para o dia de hoje. Amém e amém. Eu te desejo um dia abençoado, cheio do poder de Deus. Que você seja louco para um monte de gente e que essa sua loucura impacte vidas. Assim seja. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Querendo Pai, até o próximo versículo.